Voltando desse bloco, falando sobre esporte, falando vôlei no Mundial de masculino, semana passada teve um pequeno erro de explicação. Então, assim, bora explicar tudo que estava. Na semana passada eu tinha falado que o Brasil estava classificado. Enfim, Brasil não estava classificado. O Brasil poderia ter colocado os sets, ganhado o set, que já estaria classificado, ou complicaria tudo, que aí passava. Mas como esteve tudo que podia acontecer, aconteceu. Então, exatamente. Então, eles poderiam ter vencido a Sérvia e torcer a derrota, né, para a República Tcheca. Mas, enfim, não foi essa vez. A Sérvia ganhou 3-0 e a República Tcheca também ganhou 3-0 sobre a China. Infelizmente, o Brasil saiu na fase de grupo. Então, assim, nos oitavos de final, não passou, infelizmente. Mas, embora que teve, né? Teve a continuação, tá tendo continuação no Mundial de Clubes, né? Então, assim, do oitavo de final, Turquia passou pela Holanda, 3-2. Polônia passou pelo Canadá, 3-1. A Argentina perdeu pela Itália, 3-0. E Bélgica, 3-0 de Finlândia. E Bulgária, 3-0 do Portugal. Estados Unidos, 3-0 do Peru. Então, assim, 3-0. Então, ganhou também da... E Tunísia perdeu de República Tcheca 3-0. Então, quartas de final que tá tendo essa semana. Itália, 3-0 Bélgica, e Polônia fez 3-0 Turquia, que já as duas já estão na semifinal, já vão enfrentar no sábado agora. E agora, de amanhã, né, que de amanhã já tá na República Tcheca, fez o Irã, e Estados Unidos versus Bulgária. Então, exatamente, um desses dois vai enfrentar quem do Bulgária. Então, sábado agora, o vencedor vai jogar a semifinal. E dia 28, final, quem será o campeão da Superliga de Vôlei. Falando de Superliga de Vôlei, bora ver que também tá tendo Taça Brasil, né, do vôlei feminino, já esquentando a Superliga, né, já esquentou a Superliga. Os times são Sesc, Flamengo, Maringá, Londrina e Minas. Então, assim, já tá se preparando para a Superliga, Superliga Feminina, que vai acontecer no próximo mês, né? Praticamente finalzinho, né, de um mês, finalzinho de outubro, início de novembro, né? Deve começar aí a Superliga. E também, sim, do lado. Então, sim, ontem teve jogo. Sesc Flamengo venceu 3-0 sobre Maringá. E ontem, Minas também 3-0 sobre Londrina. Hoje tem 18h30. Sesc Flamengo versus Londrina, 21 horas tem Minas versus Maringá, e amanhã tem 18h30 Londrina versus Maringá, e amanhã do Minas versus o Sesc Flamengo, 21 horas. Isso aí é o tipo coisa. Bora falar de tênis, porque tem um tênis paralímpico mundial de natação. Tênis não, mentira, natação, de paralímpico de natação. E bora falar que o Gabrielzinho é o tri. E o Brasil leva ouro. Então, assim, o Gabrielzinho levou mais uma medalha, né? Porque o Paralímpico de natação que a gente representa muito bem com os Paralímpicos aí, nossos atletas paralímpicos de natação. Bora para falar também um pouco, saindo, bora para futebol, bora para a Série B, que também tá pegando fogo na Série B. A tabela tá assim: primeiro Goiás, o segundo Curitiba, terceiro Criciúma, quarto Novo Horizontino, quinto Atlético Paranaense, sexto Chapecoense, sétimo Cuiabá, oitavo Remo, nono Atlético Goianiense, 10º CRB, 11º Avaí, 12º Vila Nova, 13º Operário, 14º Ferroviária, 15º Atlético Clube, sexto lugar, 16º América Mineiro. Já na zona de rebaixamento, tá Botafogo, São Paulo, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu.
E também teve os jogos, né? Teve o jogo de ontem, Paysandu 0 e o Novo Horizontino 1, Ferroviária 1-1 sobre Goiás. E hoje tem Vila Nova vezes Cuiabá, CRB vezes Botafogo, Atlético vezes o Atlético Paranaense, Operário vezes Amazonas e Volta Redonda vezes o Remo. Amanhã temos Curitiba vezes o Criciúma, Atlético Goianiense vezes o América Mineiro e Chapecoense vezes o Avaí. Isso é a Série B do Brasileirão. Bora pro Brasileirão da Série A do Elite. E também passou, tá no 14º, foi eletrizante, depois do empate entre o clássico de 1-1. E também temos dentro do Flamengo e Vasco. E o Cruzeiro ganhou, venceu a Bragantino. E também o Palmeiras goleou, venceu também da partida. E está cada vez encostado, encostou mais. E tá assim, de cima para baixo, o campeonato tá bom agora. Então, assim, deveria ter assim, mais preservando. Primeiro lugar ainda está o Flamengo, segundo lugar o Cruzeiro, terceiro lugar Palmeiras, quarto lugar Mirassol. Mirassol, gente, tá fazendo aquela bela campanha. Sabe aquela bela campanha que se cair, se não foi, vai ser uma pena, porque tá fazendo uma bela campanha mesmo. Tá na classificação da Libertadores. No máximo vai ser Libertadores, Sul-Americana, Libertadores, tá no máximo. Tá, assim, eletrizante, assim, parabéns pela numeração, está desse jeito. Porque, dependendo do que acontecer até o final do ano, gente, nossa, essa Mirassol tá de parabéns com o estado que tá. Botafogo, Bahia, que é o tal do pré-Libertadores. E na Sul-Americana tá São Paulo, Fluminense, Bragantino, Corinthians, Ceará e Grêmio. Que tá, e depois daqui não tá nada. Internacional, Santos, Atlético Mineiro e Vasco. E o Vasco tá aquele primeiro, né? Do primeiro, assim, que tá na zona. O Santos, enfim, ganhou e pulou para a segunda posição. Então tá no 14º. Já na zona de rebaixamento tá Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Sport, enfim, venceu pela primeira vez, hein? Nossa, quem daria bola no final de semana tem. Que nas 4 horas, sábado, tem Bahia, Palmeiras, 16 horas, 18h30, Bragantino e Santos, 20h30, Corinthians versus Flamengo, né, do domingo, peraí. Depois, bora confundo que assim, no sábado, tem 16 horas, Fortaleza Esporte, 18h30, Vasco e Cruzeiro. Vasco, esse jogo é importantíssimo, Vasco e Cruzeiro, porque na parte, o Cruzeiro está brigando pelo Flamengo, pela liderança. Juventude versus Internacional, esse clássico gaúcho aí, os dois querendo fugir, né? O Juventude querendo fugir da decola e o Internacional também. Já também tá Atlético Mineiro versus Mirassol, 21 horas. Agora, já no domingo, 11 horas, tem Grêmio e Vitória. 16 horas, Fluminense e Botafogo, clássico carioca, Fluminense e Botafogo. Também, agora sim, 16 horas, Bahia e Palmeiras. 18h30, Bragantino e Santos. 20h30, Corinthians e Flamengo. Já na segunda-feira, São Paulo e Ceará. Bora ver o que aconteceu. Depois do Grenal, do jogo de um Internacional, que estava cheio de polêmicas, que estava entre pênalti, atrás de pênalti perdido, pênalti, que não era pênalti, estava aquele vários, claro, e acabou o Grêmio ganhando de 3-2. E depois da perda contra o Grêmio, o Internacional demitiu o Roger Machado, não é mais técnico no Inter. Então, o Inter já está se procurando um novo técnico, já está praticamente quase fechando de alguns técnicos, de alguns nomes. Semana que vem eu já vou falar qual técnico que fechou para o Internacional. E também de lado. E bora falar que também tem mais um técnico que caiu no Brasileiro. Vou falar mais um técnico, mas não foi na partida do Brasileirão, mas foi na partida da Sul-Americana. A gente vai falar que agora mais uma queda. Então, assim, bora pro próximo, né? Falando sobre Sul-Americana, que já tem time classificado na semifinal. Já na Sul-Americana, a primeira partida, Lanús versus Fluminense. E ontem teve empate 1-1 no Maracanã entre Fluminense e Lanús.
Lanús avançou por ter vencido por 1-0. Por isso mesmo, o Renato Gaúcho caiu, não é mais técnico do Fluminense. Então, o Fluminense também está no mercado de procura de outro técnico. Quem será o novo treinador do Fluminense, hein? Depois de tudo que aconteceu aí, quem será? E agora já tem o Fluminense, já caiu na Libertadores, já está a Copa do Brasil e Copa do Brasileiro. Era o único time que tinha 3 campeonatos e não conseguiu na Sul-Americana. E hoje tem um partido da Sul-Americana. Tem Bolívar, tem Atlético Mineiro versus Bolívar. No primeiro jogo deu empate 2-2. E aqui o Atlético quer afastar aquele fantasma e para vencer o Bolívar e avançar na próxima fase. Então, se o Atlético vencendo, o confronto está entre Once Caldas e Independente Del Valle. O Atlético pode pegar ou colombiano ou equatoriano. Quem será que vai passar, hein? Já no Once Caldas e Independente Del Valle, e tal avançado o Once Caldas, que tinha vencido por 2-0. Gente, quem massa? Já o Lanús está esperando o confronto de hoje, de amanhã, entre a Universidade do Chile e Alianza de Lima, que foi, e está empate, está aberto, está empate 0-0, está empate, e lá na Universidade, lá no Chile, e vai ser a Universidade do Chile e Alianza de Lima. Lembrando que dia 22 de novembro é o final da Sul-Americana, que vai ser direto, que mudou, antes era na Bolívia, agora vai ser no Assunção, no Paraguai. Agora, embora que também tem um time classificado na Libertadores da América. É o adversário do jogo de amanhã entre Flamengo e Estudiantes, né? Estudiantes versus Flamengo amanhã. Bora. Primeiro jogo teve 1-0 entre o Racing sobre Vélez. E lembrando também, o técnico do Vélez também caiu ontem, foi demitido depois da P também. E ontem também no mesmo placar, o Racing venceu por 1-0. E por isso, depois da eliminação, o técnico do Vélez também foi demitido. E também foi quem teve a queda também. E hoje também, no jogo de volta, hoje do jogo, tem River Plate e Palmeiras. Palmeiras venceu o primeiro jogo lá na Argentina por 2-1. E hoje no Allianz Parque tem, novamente, vai ser Palmeiras e River. Quem será que vai passar, né? Quem será que vai passar esse jogo aí, né, e passa, né? Então, é difícil pro River Plate, mas tudo é possível. Mas, bora ver que 2-1 contra o Palmeiras, né? Palmeiras, se passar, vai pegar entre LDU e São Paulo. E a LDU venceu o São Paulo por 2-0. O São Paulo querendo reverter esse placar por 2-0 também para ir nos pênaltis. E também tentar mais 3 gols e torcer para o LDU não fizer o gol amanhã. Então, amanhã São Paulo entra no Morumbi, São Paulo e LDU. Então, São Paulo querendo ter aquela vira-volta, né? Porque o LDU ganhou 2-0. E já amanhã também, primeiro jogo todo emocionante, né? Entre Flamengo e Estudiantes. Flamengo também rapidinho fez 2-0. E depois daquela confusão, tudo com o juiz, com aquela polêmica toda, da expulsão do Plata e tudo. E teve reviravolta e tirou o cartão vermelho do Plata. Então, por isso, o Plata vai estar à disposição de amanhã de jogar contra Estudiantes amanhã, na Argentina. Então, amanhã, Estudiantes e Flamengo, 2-1, tá no Flamengo. Flamengo, se passar, pega o Racing. Então, exatamente, gente, quem sabe, o primeiro jogo vai ser no Maracanã, se o caso que o Flamengo vence, e depois na Argentina, de novo, mesma história. E sei que dia 29 de novembro é o final da Libertadores de Lima, do Peru. Isso mesmo. Isso aí o Flamengo já sabe muito bem, né? Porque já venceu uma vez os argentinos. De lá, mas dessa vez, quem será que vai para a final da Libertadores, né? A gente já só vendo, isso vai ser no 29 de novembro o final. Mas antes disso, tem semifinal ainda, se passar. E hoje, a gente só fica por Libertadores de São Paulo, Palmeiras e River Plate. E amanhã tem os dois.
tarde, campeonato começando, chegando e tudo. Se você... Agora, tem novidade do Cartola, hein? Se você é cartoleiro, tem novidade do Cartola. Se você é cartoleiro, teve assim, uns jogos, além do brasileiro, campeonato brasileirão, tem uns outros campeonatos também para você montar seu time. Isso mesmo, teve isso no Mundial de Clubes, teve isso no futebol feminino e novidade que tá tendo também futebol internacional. Você pode montar o seu time futebol internacional dentro aqui, você montando seu jogador que tá disputando europeus aí, do internacional lá, internacional e colocar o time. E Cartola cada vez surpreendendo. Além de montar seu time, também lá tem um bolão. Você pode dar uma criatividade. E aí, com vários futebol, com muitos ilhados, que do lado dos jogos, com seu time, com seus amigos, com seus familiares. E do lado, então, Joaninha Comenta fica por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e adiciona o sininho. Ele fica por cima de tudo que acontece no canal. Assim, aqui, Joaninha comenta assim. E notícia, cada momento a gente vai ter uma notícia aí, novo quadro aí. Isso, modelo da divulgação tá quase fechando. O que será? Que será para onde? Com quem? Agora, como será do lado? Fica tudo ligado, hein? Não vai perder essa não, hein? Se liga, coloque aí no seu celular e se inscreva e fica de tudo por cima do canal. Vambora, até mais. Gratidão e sempre.